meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 19. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos o caderno, caneta, tudo que vocês possam ir anotando, ao longo da nossa aula, para que mais tarde vocês possam responder as atividades, isso vai ajudá-los. Hoje nós vamos falar um pouco sobre paisagens regionais e modos de vida na Ásia. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou um pouco sobre o continente europeu? Pois bem, hoje a gente vai conversar sobre o continente asiático. Então, qual que é o nosso objetivo? É detalhar os elementos das paisagens na Ásia e relacionar as paisagens com os modos de vida, com a população que lá então habita esse continente. Então, vamos começar. Localizando aqui, a Ásia é um continente extenso, localizado em sua maior parte no hemisfério norte. A Ásia é o maior continente que nós temos, dentre a divisão hoje que nós temos entre os continentes, a Ásia é o maior deles. Engloba aqui todos esses países, aqui ela tem uma extensão bem grande, o continente asiático. A Rússia, o maior país aqui, depois nós temos a China, também a República Popular da China. Temos alguns outros aqui, pega a parte do Oriente Médio, mas a gente vai especificar mais todas as regiões ao longo da nossa aula. Mas para localizar, aqui onde fica, então a Ásia está aqui, ó. Aqui já está a Europa, aqui está a Oceania ali, a África. Divisão regional, então, como que a Ásia ela se divide por regiões? O continente ele pode ser dividido em 6 regiões. A Ásia Setentrional, que é essa área aqui ao norte, o Sudeste Asiático, aqui que nós temos mais o Sudoeste aqui asiático, depois nós temos a Ásia Central, aqui, depois o Oriente Médio, essa região aqui, que acredito que é uma região bem conhecida, porque é uma região de intensos conflitos internos ali. A gente já viu bastante também a questão dos refugiados, eles vêm então dessa região aqui, ó. O Oriente Médio não é um continente à parte, ele está é uma região dentro do continente asiático. Então, quando nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando do continente asiático. Depois nós temos a Ásia Meridional, bem aqui no extremo aqui. Então, nós temos o Extremo Oriente, que é aqui, essa região aqui. Então, essa é a divisão regional do continente asiático. Agora, a gente vai ver cada uma dessas regiões. Então, a Ásia Setentrional, lembrando que, vou voltar aqui para vocês localizarem no mapa, a Ásia Setentrional é essa região aqui. É a porção asiática da Rússia, ela corresponde à Rússia. Lembrando mais uma vez também que a Rússia ela está em 2 continentes, ela tem a porção no continente europeu e a porção aqui no continente asiático, ocupada por campos de exploração de petróleo e gás e por grandes plantações agrícolas. Então, a porção da Rússia na Ásia, ela é a região Ásia Setentrional. E essas são as atividades principais exercidas lá. O Sudeste Asiático, vou voltar aqui só para localizar. Sudeste Asiático, aqui, ó, essa região aqui, ok? Então, é constituído pela Península da Indochina, Península Malaia, pelo arquipélago da Insulíndia, ou arquipélago malaio. A Insulíndia abriga a Indonésia, alguns países, como a Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã, e ali estão instaladas empresas japonesas e americanas, devido ao baixo custo de mão de obra e das matérias-primas. Então, é uma região ali um pouquinho mais industrial e que concentra, uma grande porção de habitantes. Depois aqui, ó, o Sudeste Asiático, só localizando aqui, e fazem parte, todos esses aqui, são ilhas, ó, penínsulas, ligadas ali, ó, a ilhas. Então, é toda essa região aqui que compõe o Sudeste Asiático. Depois, nós temos a Ásia Central. A Ásia Central são 5 países, ao leste do Mar Cáspio. E quais são os países aqui, ó? O Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão. Predomínio de população eslava de origem turca, então é os que estão aqui, essa região aqui. É marcada por conflitos entre etnias, estruturas sociais baixas,
da população, uma miséria, instabilidade política e uma economia impulsionada pela exploração do petróleo. Essa região toda aqui fazia parte da antiga União Soviética, né? Que era, é bem próximo da Rússia. Então era anexado aqui a Rússia e fazia parte, né, da antiga União Soviética, toda essa região aqui. Por isso, né, continua essa questão de instabilidade política, porque vem desde aquela época. Depois nós temos o Oriente Médio, que a gente já comentou, né? É habitada principalmente pelos árabes, né, de origem muçulmana, então é uma região com predomínio da religião muçulmana. E fazem parte os seguintes países: a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, Kuwait, Afeganistão, Israel, uma parte da Turquia, porque lembrando que, né, a Turquia tem ali uma parte dela que está na Europa e outra parte que está na Ásia também, Irã e Líbano, né, com presença. O Líbano é onde a gente vai ter uma população cristã presente, né, porque a gente tem, nas religiões ali, a gente tem a parte cristã e a gente tem a parte mais abrâmica, que seria ali as de origem muçulmana. É uma região conhecida por ser grande produtora de petróleo, né, com destaque para a Arábia Saudita, Irã e Iraque. Então, uma das bases da economia dessa região ali é essa produção de petróleo. A Arábia Saudita ali é uma região muito rica, os Emirados Árabes Unidos também, o Catar, então todas essas porções ali são países ricos em relação à produção do petróleo. Então aqui, ó, o Oriente Médio nós temos, né, toda essa região aqui. A Ásia Meridional, daí que é mais a porção do sul da Ásia. Lembra que a gente viu que estava bem lá no cantinho sul da Ásia? Ou subcontinente indiano. Abriga povos indianos e indo-chineses, né, que são os chineses indianos, ali, por isso indo-chineses, né, uma miscigenação, uma mistura dessas duas etnias, composta por Índia, como o país mais importante da região, o Sri Lanka, o Paquistão, o Nepal, o Butão e Bangladesh. É uma região pobre, né, em relação à economia, ele é uma região pobre, com desigualdades sociais, altos índices de analfabetismo e um saneamento básico muito baixo. Então, é uma região onde não... Por isso também, né, ela acaba sendo mais pobre e tendo um saneamento básico insuficiente, ali acaba se tornando também uma região com uma baixa expectativa de vida. Então, o sul da Ásia, sendo o principal país ali, o Paquistão, não, desculpa, sendo o principal país a Índia. O Paquistão ele está inserido aqui e é um país muçulmano. A diferença do Paquistão para os demais é que o Paquistão é um país muçulmano ali dentro, a religião é muçulmana. Depois nós temos o Extremo Oriente, que são os países mais conhecidos, né, em relação à Ásia. Quando a gente pensa na Ásia, a gente acaba pensando principalmente nesses países, né, que são China, Japão, Coreia do Norte e do Sul, Taiwan e Mongólia. Apresentam um bom nível econômico, né, com o Japão e China sendo uma das duas maiores potências, né, econômicas do mundo, tanto em produção, né, quanto em relação financeira mesmo. Eles são grandes produtores, exportadores de produtos para o mundo todo. Coreia do Sul e Taiwan também têm um dinamismo econômico, então produzem diversificados produtos em diferentes áreas. Aí a gente tem Coreia do Norte sendo socialista, né, e acaba enfrentando algumas dificuldades em relação a se inserir na economia. A Mongólia está em desenvolvimento e vive da agricultura e do pastoreio. Então, a China, ela também, né, ela tem uma uma política interna, que ela é socialista, só que com relação à sua economia externa, ela conseguiu se inserir nessa dinâmica capitalista. Já a Coreia do Norte não, ela tem um regime um pouco mais duro até do que a China. Aqui o Extremo Oriente, então a China, né, é o maior dos países aqui do Extremo Oriente, e depois a gente tem as Coreias, né, Coreia do Norte e do Sul, sendo do Norte a socialista. Relevo, agora a gente vai conversar um pouco sobre essas características físicas. No continente asiático se encontram dois extremos de altitude da Terra. A depressão continental, na região do Mar Morto,
que é o quê? A gente vai ver isso mais para frente com relação ao relevo, eu vou explicar para vocês, né, de uma forma mais clara quando nós formos vendo o relevo terrestre, mas, né, só para vocês entenderem, até porque isso vocês também viram lá no sexto ano em relação ao relevo, mas só relembrando e mais para frente a gente vê também. A depressão é quando essa região ela é abaixo ainda do nível do mar, então é uma depressão, é uma região mais bem abaixo ali. Então a gente tem a depressão continental da região do Mar Morto, que chega a menos 416 metros em relação ao nível base, que é o nível do mar. E depois a gente tem o Monte Everest, que é localizado lá na Cordilheira do Himalaia, né, aquele conjunto de montanhas. E o pico mais alto é o Everest, que está a 8.848 metros acima do nível do mar. Então a gente tem no continente asiático esses dois extremos, uma região extremamente abaixo do nível do mar e outra que está bem acima do nível do mar, né, um ponto mais alto. O tipo de relevo que predomina ali são os planaltos, né, são os planos altos, então regiões mais altas, e neles estão os divisores das bacias hidrográficas da Ásia, e ali nascem também, né, nessas regiões mais altas, os principais rios que banham toda essa região. Então aqui, ó, o ponto mais baixo, aqui, e depois o ponto mais alto, que é o Monte Everest. No Japão, as formações montanhosas, elas são recentes, principalmente o Monte Fuji ali, que tem aproximadamente uns 3.000 metros, né, de altitude, e o relevo é montanhoso, né, o que predomina. Também na península ali da Coreia e na China. Apresentam montanhas elevadas a oeste. No território da Mongólia, ali se encontram planaltos áridos de até 3.000 metros de altitude. Então, são regiões mais altas, né, e áridas, onde não existe vegetação, é um deserto, né, num plano mais alto. Há planícies nos extremos do continente, né, então em relação aos extremos dele, a gente tem algumas planícies, né, que são áreas planas ali, que são banhadas por grandes rios. Ali a gente tem a região da Sibéria na Rússia, né, a leste do Mar Cáspio, e no sul do Himalaia a gente tem o extremo leste da China. Então, aqui essas principais regiões, ó, planícies, ó. Aqui é na Sibéria, na Rússia. Aqui, ó. A gente tem uma porção que fica congelada, né, e uma porção que ela sofre ali com a questão do clima temperado, né. Ela é banhada por esses rios aqui. E o Monte Fuji aqui. Aqui em relação ao relevo, ó. A gente tem as partes aqui, nesse azulzinho aqui, é a parte mais alta que a gente tem, ó, que é o Planalto do Tibete. Então, é a parte mais alta. Depois a gente tem, nas cores um pouco mais escuras, também são as partes mais altas, os planaltos que a gente viu que principalmente recobrem, né? E depois as áreas um pouco mais baixas aqui, as planícies. A hidrografia, né? Passando do relevo para a hidrografia, a gente tem a oeste do continente asiático, a gente tem dois tigres importantes. Vocês viram com certeza esses rios ali na formação em história, né? O rio Tigres e Eufrates, né? Que deram origem ali a grandes civilizações, em virtude das variações na declividade, né? Dos terrenos, por onde fluem esses rios ganham diferentes usos, como navegação, irrigação, geração de energia. Então, são os maiores rios, eles cortam ali o continente, eles passam por várias regiões. Aqui, ó, a região da Mesopotâmia, ó, Iraque, Síria, Turquia. Então, né, o rio Tigres e Eufrates aqui, né, que foram um dos berços da civilização. Vocês viram bastante isso lá em história. Então, só relembrando aqui de novo. Então, esses rios aqui, eles têm esses diferentes usos aqui. Por quê? Devido a essa variação no terreno, lembrando que a gente tem planaltos, né, e planícies, então essas variações fazem com que esses rios eles tenham variados usos aqui. Então, esses rios eles banham principalmente aqui essa região do Oriente Médio, ó. Nas áreas de planalto, a gente tem rios extensos como o Ob, o Yenisei e o Lena, né, e são bastante usados para geração de energia. Embora grande parte, né, desses cursos permaneça congelada durante o inverno. Então, lembrando que ali na região asiática a gente tem, né, incidência de neve, né, nessa região.
A leste do Mar Cáspio, os principais rios são o Sirdarya e o Amudarya, que desagam no Mar do Aral, que é o mar interior. No entanto, devido ao clima seco dessa região, muitos rios possuem cursos de água temporários. Então aqui a gente tem, né, alguns dos rios que cortam ali essas regiões. Aqui a gente tem, ó, a rede hidrográfica dessa região aqui. Na China, ali a gente tem o Rio Amarelo e o Rio Vermelho, que são rios bem importantes, né, ali dessa região, bem conhecidos também. Ali dentro do território chinês eles têm um outro nome. Deixa eu ver se eu me lembro como que é. Eu não vou lembrar, é um desses aqui, é um desses nomes, mas em tradução livre, né, em tradução aqui para o nosso idioma, ficaria Rio Amarelo e Rio Vermelho. Os rios Indo e o Rio Ganges, eles são importantes para o abastecimento de áreas densamente povoadas do Paquistão e da Índia. Então, são importantes rios daquela região, né? E lembrando também que o rio Ganges é o principal rio da Índia e é um rio sagrado para eles. É nesse rio que eles se banham, fazem oferendas e também os corpos, né, dos seus entes queridos, eles são postos em balsas, né, em locais ali onde eles são, né, são incinerados e são mandados rio abaixo. Então, é um rio bem importante em relação a questões espirituais ali para os indianos. Na China, o rio azul e amarelo, ó, eu falei errado, falei vermelho, é azul e amarelo, cortam as planícies e junto às suas desembocaduras estão situadas áreas com maior densidade demográfica do planeta. É rio, ó, Huanghe, que é o rio amarelo, mas tem o rio vermelho também, ó. Rio Sikiang, perdão, gente, se eu estou pronunciando errado, né? É uma linguagem que é diferente para nós. Rio Vermelho ou das Pérolas, e depois a gente tem o Yetsekiang, que é o rio azul. Então, esses três rios aqui, eles são bem importantes para a China. O clima. Então, passando para um outro aspecto, a ampla extensão latitudinal, né, do continente proporciona variados tipos de clima, que combinados a outros elementos, ali o relevo, hidrografia, vegetação, eles têm, né, diversificados ambientes. Então, é onde a população mora, né? Ali, esse ambiente ali, em relação a todos esses fatores, é onde as populações moram, tem os seus modos de vida. O norte do continente tem clima polar e frio, com invernos longos e rigorosos, que é a região da Rússia, lembrando, né, a região mais ao norte é a região da Rússia, que está mais próximo ao polo lá também, né? Os polos são as regiões mais frias do planeta, então, por essa proximidade, é uma região mais fria. As penínsulas da Indochina e da Malaya e o arquipélago da Insulíndia têm clima equatorial e tropical, com altas temperaturas e chuvas abundantes. Então, lembrando que é aquela região lá mais perto do mar, né, onde a gente tem ilhas, arquipélagos, então são todos banhados pelo mar, são regiões com climas mais amenos. Daí aqui os dois extremos, ó, região mais fria e uma região aqui mais tropical. Ásia Central, a leste do Mar Cáspio e ao norte da Cordilheira do Himalaia, tem, né, uma ocorrência de clima desértico e semiárido. Depois, no Oriente Médio, né, que são aqueles países mais a oeste, a gente tem climas desérticos também e os semiáridos, com paisagem, né, dominada pelos desertos. É uma região marcada pela elevada amplitude térmica. O que isso significa? Que à noite é uma temperatura extremamente fria e ao longo do dia essa temperatura ela aumenta rapidamente. Então, essa amplitude térmica, essa variação térmica, ela acontece ao longo do dia. A parte mais oriental da Ásia, né, a China, Japão, as Coreias lá, apresenta um clima subtropical e temperado. No oeste da China tem o clima frio de montanha e desértico, com a presença do deserto de Gobi, que é um dos maiores desertos que a gente tem aqui no nosso planeta, o deserto de Gobi. Então, aqui, ó, essa variação, né, de um clima desértico, a Ásia Central, ó, uma região mais desértica, para uma região um pouco mais tropical. Aqui a variação do clima, ó, que a gente viu. O desértico e semiárido aqui, ó, nessas regiões aqui, nessas porções. Um clima mais mediterrâneo aqui, ó,
próximo da Europa. Depois a gente tem um clima frio, né, frio de alta montanha, um clima polar aqui no extremo norte, aqui, ó, mais próximo do polo, que é a região da Rússia. Depois a gente tem o subtropical e tropical aqui nessas regiões mais banhadas pelos oceanos aqui. Daí a vegetação em relação ao clima também, ó, já influencia no tipo de vegetação que a gente vai ter. Vegetações mais frias, né, são áreas mais altas, vão ser vegetações também um pouco mais rasteiras. Depois a gente tem áreas mais tropicais, aqui a gente consegue ter outros tipos de floresta. Então depois vocês deem uma olhadinha bem certinho aqui. Daí os modos de vida, né? A relação de tudo isso que a gente viu, desses elementos da paisagem ali, clima, vegetação e tudo mais, com os modos de vida. A Ásia é um continente de contrastes, né? Então a gente sempre vê, aqui nós temos uma visão, né, que é um continente exótico, onde eles comem bicho, né? A gente acaba tendo essa visão, mas é uma região, uma das regiões mais antigas que a gente tem, né, em povoação no nosso planeta, é um dos antigos continentes, né? O velho mundo, a Ásia faz parte dele, então é um continente de contrastes, sendo o continente que mais cresce e abrange 3 das maiores economias do mundo, a japonesa, a chinesa e a indiana. E ainda tem a maioria da sua população vivendo nos campos, utilizando técnicas bem antigas, rudimentares de cultivo e pastoreio. Então é uma região que, apesar de ter nessas regiões ali como a chinesa e a japonesa, que são industrializadas e produzem muitos produtos, né, que são exportados para o mundo todo, ao mesmo tempo tem esse contraste de ser uma região que ainda, né, a população vive nos campos ali. A população indiana, ali principalmente, é uma região realmente bem de interior. A população vive em vilas, vilarejos, é uma população rural, basicamente rural. A exceção, né, são os países que possuem um grande desenvolvimento na área tecnológica e educacional, além de uma intensa atividade industrial e, né, tem uma população mais urbana, como é o caso de Japão, Israel e Coreia do Sul. A população asiática, né, dela, a gente pode dizer que ela é formada de povos de raça amarela, contudo, né, a gente tem algumas distinções físicas entre eles. Distinções físicas, né, linguísticas e culturais, né, entre esses povos ali, essas etnias. Há também outros troncos étnicos, como o negro e o branco, predominantes no sudeste do continente, que seria ali na região do Oriente Médio. Existem também uma grande disparidade, né, das condições de vida dessas populações, como a gente viu aquelas regiões que são produtoras de petróleo ou são regiões mais industrializadas, os modos de vida, né, em relação ali às condições de vida, vão ser um pouco melhores em relação àquelas que são essencialmente agrícolas. E por consequência, né, dessas desigualdades entre os países, o que acontece, né, essas variações, né, de condições de vida mesmo. A gente viu ali anteriormente ali em relação ao saneamento básico, que tem algumas regiões que praticamente é incipiente, inexistente, então essas condições sanitárias e de saúde influenciam, né? Como a gente já viu em outras aulas, isso influencia na qualidade e na expectativa de vida, na mortalidade, na natalidade, tudo isso influencia. Enquanto o Japão e a Coreia têm baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos índices de expectativa de vida, né, e renda, já países como Afeganistão, Bangladesh são entre os mais pobres do mundo, que foi, né, o que a gente acabou de comentar em relação a saneamento e qualidade de vida. As principais regiões professadas na Ásia hoje são as principais religiões presentes no continente asiático. É o budismo no Extremo Oriente, ali que a gente viu ali Japão, China, né? Eles praticam o budismo, o hinduísmo na Índia e o islamismo, né, no Oriente Médio e no centro da Ásia, né, que a gente viu ali um pouco ali daquelas regiões também. As principais línguas faladas ali dentro desse continente são o inglês e o hindi, na Índia, mandarim na China, japonês, né, no Japão, e o árabe na região do Oriente Médio. Então aqui, né, os modos de vida, a população um pouco mais rural, a cultura, né, dos povos. Aqui os povos de religião muçulmana, aqui as mulheres elas
precisam estar cobertas para sair na rua, né? Então, é toda uma questão religiosa e cultural que existe dentro desse continente. Por isso, essa variação aqui nesses modos de vida. Então, é isso, gente. Foi com uma aula mais extensa, né? Bastante conteúdo para vocês estarem revisando e olhando. Revejam essa aula, revejam os slides, pesquisem se vocês se interessaram, acharam interessante alguma das coisas que a gente comentou aqui sobre modos de vida. Dêem uma pesquisada, aprofundem mais, né? Não deixem de buscar também informações e principalmente de fazer as suas atividades, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!